Agora, a partir deste momento, eu quero relatar aos senhores a minha própria experiência com os espíritos. Ainda na minha adolescência, busquei deliberadamente contato com o mundo dos espíritos, permitindo a eles assumirem o controle do meu corpo, espontânea ou intencional, dependendo da necessidade do mundo espiritual. Busquei exaustivamente a incorporação e pude envolver-me de formas diferentes sob o controle dos espíritos, ficando à sua mercê. O meu lar foi um lar espírita. Meu pai era médium, os meus antepassados, meus avós, e vez por outra, acordávamos na noite e via e ouvia papai conversando sozinho na escuridão do quarto. E no outro dia, quando perguntávamos a ele com quem falava esta noite, ele então nos respondia: vovó esteve presente e ela veio trazer-nos aconselhamentos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E aquilo me trazia um conforto muito grande e uma vontade e um desejo de conhecer o mundo espiritual em profundidade. E na minha tenra idade, ainda menino, busquei com todas as forças da minha vida infantil contatos com o mundo dos espíritos. E vez por outra entrava em transe, ficava possesso, completamente perdia o sentido, a consciência, e o espírito repentinamente apossava-se de meu corpo, afirmando ser um espírito de alguém falecido. E quando isto acontecia, uma mudança radical acontecia em meu corpo. Minha expressão corporal era alterada. Músculos e expressão facial, respiração e batimentos cardíacos eram modificados. Usando meus lábios, afirmava que realmente era um espírito desencarnado que estava aqui para ajudar os homens a não temer a morte. E estavam dizendo a verdade, segundo eles, sobre o que acontece quando se morre. Esse suposto espírito que possuía meu corpo, em uma de suas manifestações, afirmou que através de minha instrumentalidade haveria de realizar curas milagrosas e que sua manifestação através de minha matéria seria superior a de Zé Arigó e Chico Xavier juntos. Dois homens que, possuídos por espíritos, fizeram proezas nesse país. José de Arigó já morreu, mas Chico Xavier ainda continua trazendo mensagens psicografadas do além, tendo comunicação com os mortos e aconselhando pessoas no espiritismo. E esse espírito que possuía o meu corpo, vez por outra, chamava-me de aparelho, de cavalo, de matéria. O sofrimento era terrível, a angústia, o desespero que tomava conta do meu corpo, do meu coração, era muito grande. Eu quero afirmar uma coisa neste momento, que Deus não criou o homem para ser cavalo do diabo, e para ser aparelho,
e nem matéria usada por Satanás. Deus criou o homem para ser imagem e semelhança dele, ser templo do Espírito Santo. Mas o diabo, esses espíritos enganadores, quando possuem uma pessoa, eles vêm mentindo, dizendo que é um espírito bom, de luz, que quer ajudar. Mas na verdade, não trazem ajuda coisa nenhuma, mas destruição para o corpo, para a alma e para o espírito. Vejo os senhores que os fenômenos começaram a acontecer em minha vida. E esta vida conheceu uma transformação impressionante sob a influência dos espíritos e aparições noturnas, visões estarrecedoras e contatos visuais passaram a ser constantes, avolumaram-se, tornando-se cada vez mais intensas e numerosas no decorrer dos dias. E nos meus contatos, acabei aprofundando-me no mundo do espiritismo e sendo contaminado por ele. Crédulo, ingênuo, passei a obedecer seus ensinos e a praticar sem questionar suas ordens. Pois tinha dentro de minha casa um professor, meu pai, que despertou em mim a atenção e a curiosidade. Ao ouvi-lo muitas noites, como já disse, conversando com os espíritos e recebendo mensagens do além. Meu pai promoveu o espiritismo dentro de nossa casa, dando liberdade irrestrita aos espíritos para agirem através de seu corpo e, consequentemente, de toda a família. Meu pai nunca foi um homem feliz. Quanto mais se aprofundava no espiritismo, mais se lançava no vício da bebida. Chegou a tentar o suicídio várias vezes e sua vida particular era um verdadeiro inferno. Quanto sofrimento, quanta angústia, quanto desespero, quantas noites sem dormir, quantas lágrimas, quanta angústia no rosto da minha velha mãe. Porque éramos religiosos, éramos conhecedores de religiões, mas não éramos conhecedores de Deus. Nós tínhamos tempo para uma série de coisas, menos para Deus e para a sua santa palavra. Em nossa casa, o jogo, o álcool, a prostituição vivia entranhado a nós. Tínhamos tempo para tudo isso, menos para Deus e para a sua santa palavra. Por isso, os demônios tomaram ocasião, lugar em nossas vidas, levando-nos à destruição quase total. Chegamos num ponto de não ter mais cama para dormir, cadeira para nos assentarmos, mas nada dentro de casa, porque os demônios acabaram com tudo. Ah, que vida sofrida, que vida tremenda, que vida terrível durante muitos anos. A grande verdade é que o espiritismo é uma grande farsa, independente de ser kardecista ou qualquer outra corrente. A essência é a mesma. Mudam-se apenas os nomes e as práticas, mas o conteúdo é o mesmo. No apogeu de minhas experiências com os espíritos, fui transformado em um jovem triste, sem alegria, vazio e sem qualquer perspectiva para o futuro. Cansado e sem esperança, e vivendo uma vida de solidão, pensei em resolver meus problemas no álcool e no cigarro,
tornando-me um viciado compulsivo. Mesmo vivendo sob a influência dos espíritos e recebendo aconselhamentos para resolver minhas questões, as coisas caminhavam sem solução. E minha vida era como um barco à deriva no meio da tempestade. Lamentavelmente, como aconteceu comigo ontem, hoje as pessoas procuram ajuda num centro ou terreiro para a solução de seus problemas, porque foram ensinadas que os espíritos podem tudo, pois acreditam que eles protegem e interferem no mundo material e espiritual. Creem que os espíritos abrem portas, como dizem, para encontrar um bom emprego, para encontrar um bom casamento, para resolver problemas conjugais, para resolver problemas de todas as ordens. Ah, amigos, minha experiência, minha vida com os espíritos ensinaram-me que tudo isso é uma farsa e artimanha do diabo para enganar os homens. Convém citar aqui as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros, fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Oh, amigos, o diabo é um ser terrível. E ele faz de tudo e um pouco mais para poder destruir a sua vida, para te enganar, para te levar às profundezas do inferno. Porque para ele não há mais solução. Não existe mais perdão para Satanás. Ele está perdido para sempre. Mas você não. Você tem uma alma, você tem um corpo, você tem um espírito e você é uma criatura de Deus. E Satanás sabe. E por isso ele luta para destruir você. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E é por isso que estou aqui neste exato momento falando para você me ouvir. Contando a minha experiência pessoal. Aquilo que passei, aquilo que sofri nas mãos do diabo. Eu não desejo nem a um animal, porque foi terrível, foi triste. Já desfalecido, sem mais esperança, sem saber para onde ir, estava cansado, vivendo o momento final. Surge uma luz no fim do túnel. Surge uma porta de esperança. Uma Bíblia raiou como uma luz. Brilhou na escuridão de minha vida entenebrecida pelo pecado. Mostrou-me o caminho da reta justiça, apontando-me a cruz e o poder do Cristo crucificado, com suas mãos e pés feridos, fez-me saber que todo o meu sofrimento havia chegado ao fim. Resoluto e crendo no Cristo da Bíblia, tomei a decisão de aceitá-lo como meu Salvador pessoal, abraçando o seu Evangelho e abandonando aquela vida sofrida sob a influência dos espíritos. Foi um passo decisivo, foi um momento glorioso de mudança radical. Tomada essa decisão para mudar de vida, veio aquilo que temia, a fúria dos demônios sobre minha vida. Como ondas impetuosas, Satanás se levantou prometendo tirar a minha vida e dizendo: você não vai viver, você é meu, você me pertence, você trabalha para mim. Mas eu estava decidido. Eu tinha tomado a minha decisão pessoal e tinha dito: eu vou aceitar Cristo como meu Salvador. Determinado
resoluto, firme, sem pensar em voltar. Recebi uma sentença capital dada por Satanás. 7 semanas a partir desta data, aquele demônio usando os meus próprios lábios, numa reunião espírita no meu lar, quando ele se apresentou. Joel, que era um leitor da Bíblia, fez uma pergunta. O que você acha da Bíblia? Joel perguntou ao Espírito. É um livro certo? Ele respondeu sim. Joel disse: tudo que está na Bíblia é correto? Ele disse é. A Bíblia é verdadeira? Ele disse sim. Joel disse: então você é mentiroso. Porque esta Bíblia que você diz que é verdadeira, ela fala que os espíritos não podem voltar mais aqui. Que aquele que morre, a sua memória jaz no esquecimento e ele não tem mais participação em nada do que se faz aqui debaixo deste sol. Então você está mentindo. Aí ele disse: não, eu estou sendo verdadeiro. Eu sou fulano que morri há tantos anos passados. Joel disse: não é verdade. Você vai dizer o seu verdadeiro nome agora, a sua verdadeira identidade, em nome de Jesus, o Jesus dos crentes. Joel não era crente. Aquele espírito mentiroso, fraudulento, falso, mentiroso, que havia possuído o meu corpo durante muito tempo, disse: eu agora não posso mais ficar nesta matéria. Não posso mais ficar nesse corpo, neste cavalo. Porque vocês descobriram a verdade. E eu não posso mais enganá-los. Eu vou embora. Só que tem uma coisa. Este cavalo, esta matéria, só tem mais 7 semanas de existência, pois vou matá-lo. Amigos, que desespero, que angústia. A família ficou tremendamente abalada, desesperada, pois tudo que aquele espírito falava acontecia, e agora ele colocou data para a minha morte, para o meu dia chegar. E aquilo começou a torturar a família e também o meu coração. Minutos e segundos da minha vida eram minutos e segundos de tortura. E de uma forma hostil e desumana, eu fui massacrado durante semanas antes daquele ser mentiroso tentar cumprir a sua promessa. Mas a função do diabo é isso mesmo, senhores. Jesus disse: o diabo vem para roubar, a matar e a destruir. No livro de João, capítulo 10, versículo 10 também. Mas eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Oh, que maravilha! Que maravilha! Como Jesus é tremendo! Ele oferece vida e vida com abundância. Agora, senhores, com a Bíblia dentro do meu lar, meu irmão começou a sentir um forte interesse pela leitura de suas páginas e vontade de realizar os mesmos milagres que os discípulos fizeram em nome do Senhor Jesus. Que maravilha! A Bíblia, só a Bíblia, pode mudar a personalidade, mudar o caráter, mudar a vida das pessoas. E a vida de nossa família começou a ser mudada depois que a palavra de Deus entrou em nosso lar. Mas ainda a solução definitiva não havia chegado. Mas para a felicidade da minha vida e da minha família, numa noite de sábado, no ano de 1969, em São Paulo, capital, eu estava no portão de minha residência quando uma senhora se aproximou e me fez um convite. Sebastião, vamos à igreja hoje. Jesus tem uma bênção para a sua vida. Olhei para aquela senhora, sorri e respondi: não, minha senhora,
Eu agora estou me preparando para o baile de logo mais. Ela olhou firme para mim e disse: hoje não tem baile, Sebastião. Hoje você vai à igreja, pois Deus tem um milagre para a sua vida. Que momento extraordinário, maravilhoso, importante, que aquela senhora chegou. Chegou para me trazer vida. Chegou para me trazer paz. Chegou para me trazer esperança. Ela falou-me: Jesus tem solução para você, Sebastião, nesta noite. Jesus tem um milagre para a sua vida. Jesus é poderoso para te fazer feliz. Oh, amigos, só uma intervenção divina podia livrar-me das garras de Satanás, condenado à morte, condenado, mas a Bíblia diz: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode ser escravo, você pode estar acorrentado, você pode estar marcado para morrer, mas se você crer, amigo, no unigênito Filho de Deus, que é Deus conosco, tenha certeza, o Cristo que eu prego, Ele é poderoso para te libertar neste exato momento. Enquanto você está me ouvindo, eu creio que estas palavras, como chama de fogo, penetra agora na escuridão tenebrosa da sua alma e começa a quebrar agora todas as correntes, todo o mal que te cerca e te prende, toda a agonia do teu coração cai por terra, porque o Filho de Deus, Ele veio para dar vida e dar vida com abundância. Aquela mulher insistiu, e no momento que eu estava nas minhas dúvidas, Joel chega naquele momento e diz: Sebastião, o que é que está conversando com esta senhora? Eu contei a Joel o convite que ela havia feito à minha pessoa. Joel olhou para mim e disse: por que não vamos à igreja? Vamos sim. Vamos hoje à igreja, vamos deixar o baile para outro dia e vamos hoje ao culto. Eu disse: olha, Joel, se você for, eu irei também. E Joel então sorriu e nós, naquela noite, fomos à igreja. Quando lá chegamos, uma multidão já ocupava aquele templo que era impossível adentrarmos. Mas aquela senhora, com muito empenho, com muito carinho, foi nos conduzindo no meio da multidão e nos levou até o altar, aonde o pregador estava. E entre mim e Joel, ela orava sem cessar: Jesus salva, Jesus transforma, Jesus muda estes corações. Oh, que maravilha, que alegria, que contentamento. Naquela noite o pregador ministrava uma palavra: a libertação de 10 leprosos por Jesus de Nazaré. E quando ele terminou o sermão, ele lança um apelo. Pergunta: quem agora quer ser agradecido como aquele único homem que voltou para agradecer Jesus pela grande libertação? Aceite Cristo como Salvador. Olhei para o Joel, ele olhou para mim e me fez uma pergunta: você vai, Sebastião? Eu disse: agora não, Joel. Ele disse: olha, Sebastião, eu irei. Eu disse: Joel, se você for, eu vou também. E assim aconteceu o grande milagre, o milagre da libertação. Pois quando acenei o meu braço, confessando Jesus Cristo como meu Senhor, que paz inundou o meu coração. Uma alegria muito grande invadiu a minha alma. E o pregador disse: agora eu vou orar e vou abençoar aquelas pessoas que sofrem perseguição de maus espíritos, que não conseguem dormir durante a noite, que tem visões alucinantes.
Aquela senhora disse: Sebastião, chegou o momento da sua grande bênção. Vamos. Eu disse: irei. E ela saiu conduzindo-me. E quando eu cheguei e coloquei os meus pés no primeiro degrau do púlpito da igreja, o pregador olhou firme para mim e para os seus auxiliares e disse: se aproxime deste moço, porque Deus está me mostrando aqui agora que existe um demônio que habita o corpo desse moço. Foi desmascarado. Esse demônio perseguiu esta família durante muitos anos, mas através de uma Bíblia que eles ganharam, descobriram a verdade de Deus. Esse demônio foi desmascarado e prometeu matar esse moço, dando-lhe 7 semanas. Mas hoje, este moço vai ser liberto, pois ele está levando Jesus Cristo em seu coração. É verdade, moço? Perguntou-me aquele pregador. Eu, muito preocupado, pois aquilo para mim foi uma surpresa, aquele homem não me conhecia. Eu respondi: sim, como o senhor sabe a minha vida? Ele disse: eu não sei nada, mas o Deus que eu prego, ele sabe todas as coisas. Você quer ser livre, moço? Eu disse: sim. Ele disse: então venha cá. Subi naquela plataforma, ele colocou as mãos sobre minha cabeça. Eu não vi mais nada. Aquele espírito se manifestou pela última vez. Foi expulso em nome de Jesus. Quando aquele pregador disse amém, eu estava liberto para a glória de Deus. Aquele demônio deu-me 7 semanas de vida. Hoje, nesta data, estou pregando. Já fazem 30 anos que eu estou livre, liberto pelo poder do nome precioso de Jesus de Nazaré. O choro, como diz a palavra, pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A aurora radiante brilhou em nossas vidas. No amanhecer de um novo dia, Cristo veio para ficar, e com ele a felicidade e a esperança de dias abençoados. As algemas do pecado foram quebradas, e uma legião de demônios saíram do meu corpo. Fui liberto do poder da morte, pois a condenação que estava sobre minha vida de 7 semanas foi retirada, e de condenado à morte recebi vida, e vida com abundância. Aleluia! A partir daquele dia passei a ter uma comunhão com Deus, na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo, revelando-me sua vontade e propósito para a minha vida e ministério. Não foi leviana essa revelação e visão, que tem sido confirmada com a consolidação do ministério. Fomos chamados a servir o Senhor com 2 ministérios específicos, do louvor e da palavra. E através da ação do Espírito Santo, vem influenciando vidas de toda uma geração. Tanto crianças como jovens e adultos são envolvidos pelos cânticos e mensagens. Nossas cruzadas é conhecida por todo o país, e foram mais de 2.000 cidades que já receberam a palavra de Deus através do ministério. Por isso, nós deixamos a você aqui esta palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo, aceite como seu Salvador, e será salvo tu e a tua casa. As Escrituras Sagradas, livro de Deus, palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espiritismo não crê na Bíblia. Disse Jesus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Seca-se a erva e caem as flores, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Quem destruísse este livro, como já tentaram fazer os inimigos da felicidade humana, nos deixaria profundamente desconhecedores do nosso Criador, da criação do mundo que habitamos,
da origem e dos progenitores da raça, como também do nosso futuro destino, e nos subordinaria para sempre ao domínio do capricho, das dúvidas e da concepção visionária. A destruição deste livro nos privaria da religião cristã, com todos os seus confortos espirituais, esperanças e perspectivas animadoras. E no lugar desses, nada nos deixaria a não ser a penumbra triste da infidelidade e as monstruosas sombras do paganismo. A destruição deste livro despovoaria o céu, fechando para sempre suas portas contra a miserável posteridade de Adão, restaurando ao rei dos terrores o seu aguilhão. Enterraria no mesmo túmulo que recebe os nossos corpos todos os que antes de nós morreram, e deixando a nós o mesmo triste destino. Enfim, a destruição deste livro nos roubaria de uma vez tudo quanto evita que a nossa existência se torne a maior das maldições. Cobriria o sol, secaria o oceano e removeria a atmosfera do mundo moral, e degradaria o homem a ponto dele ter ciúmes da posição dos próprios animais. O Espiritismo não crê na Bíblia. A razão é simples. É que a Bíblia os condena de Gênesis a Apocalipse. Vejamos o que eles dizem. Todos os escritos posteriores aos Evangelhos, sem exclusão dos de Paulo, são apenas, e não podem deixar de ser, simples comentários ou apreciações, reflexos de opiniões pessoais, muitas vezes contraditórias, que em caso algum podem ter a autoridade da narrativa dos que receberam diretamente do mestre as instruções. Se os evangelhos são aceitáveis em muitos pontos, é todavia necessário submeter o seu conjunto à inspeção do raciocínio. Todas as palavras, todos os fatos que neles estão consignados não poderiam ser atribuídos ao Cristo. Nem a Bíblia prova coisa nenhuma. Nem temos a Bíblia como probante. O Espiritismo não é um ramo do cristianismo, como as demais seitas cristãs. Não assenta os seus princípios nas Escrituras. Não rodopia junto à Bíblia. A nossa base é o ensino dos Espíritos. Daí o nome Espiritismo. A Bíblia não pode ser razão de peso contra o ensino dos Espíritos. Reformador, fascículo de janeiro de 1953, página 23, Revista Internacional do Espiritismo, janeiro de 1953, página 255. O Evangelho segundo o Espiritismo, 39ª edição, página 42. Obras póstumas, 10ª edição, página 110. Cristianismo e Espiritismo, 5ª edição, página 33. E a margem do Espiritismo, 2ª edição, página 219. Eles dizem que a Bíblia não é um livro sagrado, que a Bíblia deixa muito a desejar e que os ensinos, ou o ensino dos Espíritos, é superior à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, e que eles não se assentam e nem rodopia junto à Bíblia, porque eles não têm a Bíblia como palavra de Deus. Para nós cristãos, a Bíblia é um livro fascinante. Ela nos ensina, nos orienta, corrige e, se pecarmos, não esconde nossos erros, pois sua luz penetra o mais profundo do coração, alma e espírito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13.
E ainda está escrito: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Efésios capítulo 5, versículo 11 a 13. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. O Senhor Jesus disse: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 2 e 3. Pedro, em sua segunda carta, orienta os irmãos a tomarem cuidado ao interpretarem a palavra de Deus. Pelo que, amados, disse ele, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 16. Estas palavras são fiéis e verdadeiras, disse o Senhor Jesus. E o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava, para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentiras. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouvem, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro
desta profecia: Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. No que creem os espíritas? Invocação de mortos. Podem os vivos se comunicarem com os mortos? O que a Bíblia diz? O que eles pensam? No que acreditam? Quando Israel saiu do Egito, com destino à terra de Canaã, a recomendação de Deus para o povo foi a seguinte: entre ti se não achará nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. A Bíblia diz: quando o homem morre, não tem mais participação em nada do que se faz aqui, neste mundo. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura? Ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Salmo 88, versículo 10 e 12. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem a esperarão em tua verdade os que descem a cova. Isaías, capítulo 38, versículo 18 e 19. Porque os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. Qualquer homem ou mulher que evocar o espírito ou os espíritos, ou fizer adivinhações, será morto. Serão apedrejados e levarão a sua culpa. Está escrito no livro de Levíticos, no capítulo 20, versículo 27. Não vos dirijais aos espíritos, nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levíticos, capítulo 19, versículo 31. Quando vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares, espírito dos mortos, e os adivinhos que churreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías, capítulo 8, versículo 19 e 20. Entendemos que, perante os olhos de Deus, o homem que assim procede, comete pecado e traz para si terríveis consequências. Alziro Zarur, fundador da Legião da Boa Vontade, defende a comunicação entre vivos e mortos. Respondendo à pergunta: por que a LBV admite a comunicação entre vivos e mortos, se isso é proibido por Deus? Zarur disse: isso nunca foi proibido por Deus, mas por Moisés, que não tinha outro recurso senão atribuir a Deus semelhante proibição. Será que Moisés não tinha certeza do que estava falando? Será que Moisés estava equivocado, depois de tudo que a Bíblia já nos relatou, segundo a experiência de tantos homens de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo, falando sobre a veracidade da palavra de Deus, falando a respeito dos mortos? No livro de Eclesiastes está escrito que aquele que morre não tem mais participação alguma do que se faz
aqui debaixo desse sol. A sua memória jaz no esquecimento. Para onde ele foi, não há mais trabalho, nem fadiga, não existe mais nada. Ele não tem mais participação. E a Bíblia fala que os mortos não podem ter comunicação mais com os vivos. Por quê? Porque isso é uma proibição do próprio Deus. Deus não permite, é uma abominação. A parábola do rico e do pobre, ambos morreram, e o rico, quando abre os olhos, está no inferno, em chamas, em sofrimento. E lá no inferno, ele levanta os olhos e vê ao longe Lázaro, o homem pobre, que vivia aqui neste mundo, que não tinha riquezas, que não tinha bens, não possuía nada, mas tinha um coração sincero diante de Deus. Tinha uma alma limpa diante do Criador. A história bíblica relata que o pobre morreu e foi para o paraíso. O rico, como já dissemos, foi para o inferno. E o pobre agora no seio de Deus, gozando das maravilhas. E o rico nas labaredas do inferno, sofrendo grandes dores. Alguém pode querer perguntar e até formular uma pergunta na mente, no coração: pastor, amigo, alguém vai para o céu só pelo fato de ser pobre? E o outro vai para o inferno só pelo fato de ser rico? Eu quero dizer que não. Não. O céu não se consegue através de pobreza, de votos de pobrezas, de misérias, como muitos pensam e até apregoam. O céu não se conquista através de caridades, estendendo a mão, dando um alimento a alguém, vestindo nu, calçando aquele que está descalço, atendendo a sua necessidade. Não, senhores, o céu não se conquista através disto. Não, senhores, pastor, não se consegue através dessas coisas. Não, senhores, isto é uma obrigação do homem, do ser humano. Se ver o seu irmão com fome, deve matar-lhe a fome, saciar-lhe a sede, vestir o seu corpo. É uma obrigação do próprio homem. Isso não implica com salvação. Não, senhores. E nem pelo fato do homem ser rico, o leva para o inferno. E por que a pessoa vai para o inferno? Por ter um coração rebelde, uma vida em pecado, não reconhecer que é pecador e que é miserável e que precisa da graça de Deus para ser salvo. Pensam que as coisas do mundo, que a sua riqueza, o seu dinheiro, seus bens, tudo que tem na terra é suficiente para ter uma vida de tranquilidade. Eu quero dizer que esta vida terrena, ela é passageira, passa muito depressa, mas do outro lado existem uma outra vida, uma vida com Deus, ou uma vida no sofrimento, na angústia, na dor e no desespero, como aconteceu com este homem rico, que lá nas labaredas do inferno, ele sentiu desejo de voltar e pediu para Deus para deixá-lo voltar à terra, para que ele avisasse os seus irmãos, parentes e amigos, para que não fizesse a loucura que ele fez, mas que em vida se arrependesse dos seus pecados e aceitasse a Jesus Cristo como Salvador, para não irem para aquele lugar de tormento. Mas a resposta de Deus foi taxativa: não dá, não pode. Lá na terra tem os pregadores, tem os profetas, que eles ouçam os pregadores. Amigo, a comunicação com os mortos está em oposição com os ensinamentos bíblicos. No espiritismo moderno, devido a estudos de comunicação com os espíritos, por intermédio da mediunidade, tem-se enfatizado a possibilidade de se comunicar com espíritos desencarnados. Essa prática, embora enfatizada modernamente por alguns falsos profetas do espiritismo, é muito antiga.
Já nos tempos do Antigo Testamento, encontramos judeus envolvidos com a consulta àquilo que entendiam serem os mortos. Deus, na sua palavra, proíbe explicitamente tal prática, não por ser ela verdadeira, mas por ser enganosa e perigosa, uma vez que enreda os praticantes nas teias venenosas da prática espírita. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 12. A doutrina kardecista cresce no país, no mundo. Existem hoje no Brasil, de acordo com dados colhidos na União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, em junho de 96. Veja, é alarmante. Eram cerca de 1.341 centros filiados a federações estaduais. No Brasil, desses, cerca de um quarto estão na cidade do Rio. 352 centros lá. Não há um controle. A quantidade de centros não federados faz com que o número real de centros kardecistas seja incerto. No livro Império das Seitas, volume 4, temos a informação de que existem no Brasil 5.500 centros. A revista Veja, de 10/4/91, nos informa que em apenas 10 anos o número de kardecistas saltou de 1.500.000 para 6.900.000 adeptos. Ainda revela que, somados aos que não frequentam regularmente os centros, mas aceitam os seus princípios baseados na reencarnação, na possibilidade de comunicação com os mortos e na caridade, os espíritas brasileiros chegariam a 20 milhões de pessoas. Hoje, celebridades aderem ao espiritismo, segundo o Livro dos Espíritos e Guias. Os meios de comunicação, jornais, revistas, rádios, TVs, estão veiculando matérias sobre a adesão às práticas mediúnicas de diversos astros da televisão e da política. Cantores, atores, atrizes, jogadores de futebol, atletas de todos os níveis, aderindo ao movimento espírita kardecista no Brasil. O jornal O Globo, de 23/4/95, fala de um centro espírita em Jacarepaguá, no Rio, o lar de Frei Luís, que às quartas-feiras é transformado. Diz a matéria que há alguns anos se reuniam apenas 800 fiéis, mas depois que artistas e políticos passaram a frequentar a casa, este número aumentou consideravelmente. Mais de 5.000 pessoas numa só noite para ouvir os ensinamentos espíritas e conversarem com seus parentes que já partiram para a eternidade. É tempo de vigiar, de tomar cuidado. O espiritismo, eles não acreditam na divindade do Filho de Deus. Eles não creem que Jesus Cristo é Deus. Dizem que Jesus seria tão somente um homem que evoluiu mediunicamente. Jesus era um divino missionário, segundo eles, dotado de poderosas faculdades e um médium incomparável. Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, página 81, e na página 81 do livro Depois da Morte, 6ª edição. Nas páginas 12 a 153 do livro Obras Póstumas, 21ª edição, de 1985, Kardec faz um estudo sobre a natureza de Cristo, onde a divindade de Jesus é literalmente negada. Segundo Kardec, nem os milagres, nem as palavras, nem as confirmações dos apóstolos provam a divindade de Cristo. Ele afirma, se Jesus afirmou que era Deus, não estava falando a verdade. Das suas afirmações espontâneas, deve-se concluir que ele não era Deus. O que se disse que era voluntariamente,
é sem utilidade. Fez uma afirmação falsa. Obras Póstumas, página 132. Amados, como um homem pode chamar o Filho de Deus de falso, de mentiroso, dizendo que Jesus fez uma afirmação falsa quando disse que era Filho de Deus? Precisamos tomar cuidado. É tempo de vigiar. É tempo de estar acordados, porque eles estão por aí, dizendo ser a religião de Deus e negando a veracidade da divindade do Filho desse Deus maravilhoso, que entregou o seu Filho, seu único Filho, para morrer pelo homem pecador. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus. No princípio, ele estava com Deus, diz a Bíblia, e ele era Deus. E a palavra diz que nada do que foi feito se fez sem a aprovação dele. Tudo foi feito por intermédio dele, o Senhor Jesus Cristo, o amado Filho de Deus, o Deus conosco, o Emanuel, querido. Mas o Espiritismo quer provar por A e por B que Jesus não era Deus, mas era um obreiro, era um missionário, era um espírito evoluído, com faculdades mediúnicas incomparáveis. Ah, que loucura! Amigo, senhor e senhora, que me ouve neste momento. Por isso, nós afirmamos, sem nenhum medo de errar, o espiritismo de qualquer natureza, seja ele kardecista ou não, é falso, é mentiroso, é diabólico, pernicioso e leva o homem à perdição eterna.